Olá, turma boa, tudo bem? Diogo Silva, professor de atualidades, nosso projeto aqui Vencendo Concursos. Vamos dar sequência, é o bloco de número 2. O tema desse bloco são conflitos no Oriente Médio. Tá? Mais especificamente, um tema que apareceu demais de novembro de 2019 até o começo desse ano. E, mais especificamente, em julho de 2020, nós temos uma decisão tomada por Israel que muda a história desse conflito. Um conflito que, desde que dou aula na minha vida, eu sempre trabalhei ele abordei como um conflito de atualidades. Israel e Palestina entram em conflito desde a criação do Estado de Israel em 1948, criado pela ONU, que foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e a ONU decide então doar parte do território lá da chamada Palestina, uma vez que a Inglaterra e a França, derrotadas na Segunda Guerra Mundial, permitem essa descolonização do Oriente Médio. Elas se retiram de lá para tentar se reconstruir no pós-guerra e aí entregam aos seus povos. Como na história bíblica do Antigo Testamento bem conta a história dos judeus, a história dos hebreus, é a história dos hebreus, aquela região teria sido habitada antes de Cristo pelos hebreus. Considerando então toda essa tradição religiosa, a ONU, que tem muita influência do capital americano, e o capital americano tem muita influência da comunidade judaica, decide então construir um Estado de Israel no Oriente Médio. Este é o conflito que, enfim, desde 48 até 2020, marca o curso de atualidades. Se o seu pai um dia prestou concurso e teve atualidades, com certeza ele teve essa aula. E essa aula foi sobre os temas recorrentes. Ocorreram 4 guerras ao longo desse tempo todo. Nós vamos procurar focar naquilo que tem a ver com o nosso curso, com o nosso edital. Mas antes disso, eu quero fazer uma introdução sobre, eu tenho dito que eu vou sempre usar aqui os primeiros minutos para dizer onde você deve estudar aí atualidades. Aqui vai uma dica. Toda vez que você quiser fazer uma pesquisa no Google, você escreve a seguinte frase: tudo sobre, exemplo, tudo sobre Israel X versus Palestina, e escreve G1. Vai sair uma lista das últimas, as mais antigas notícias sobre esse assunto. Tudo sobre o Afeganistão, escreve G1. Vai sair uma lista com vídeos e podcasts sobre aí o Afeganistão. Ah, mas é a versão da Globo. Amigo, você vai entender que você vai olhar não a versão da Globo, não é uma análise de um jornalista, mas sim a notícia, tá? Ou, se você não quiser, faça a mesma pergunta, escreva as mesmas frases, escreva R7, que também tem lá essa mesma tradução, tá? Ou ainda, a outra frase que você pode usar é últimas notícias sobre, e aí você deixa o tema aberto. Últimas notícias sobre as eleições de 2020, que vão ser adiadas. Se você escrever últimas notícias, vai aparecer todos os canais de comunicação, revistas, internet, jornais que abordaram esse tema. É assim que eu preparo as minhas aulas. Tá? Basicamente, eu uso muito o G1, o R7, a UOL, a Folha e o Estadão. Tá? E as revistas Exame, Isto É, Veja, que são também o que as bancas usam. Então, para não fugir disso, a gente vai trabalhar dessa forma. Bom, então vamos lá para os nossos slides. Já dada essa dica aí nesses 5 minutos iniciais, vamos entender um pouco do Oriente Médio em 2 blocos, tá? Então, slidezinho. A belezura em pessoa. O tema da aula: conflitos no Oriente Médio. E aqui o mapinha do Oriente Médio. Bom, aqui eu posso elencar vários conflitos. Nós vamos, ao longo do nosso projeto, tratá-los, abordá-los, né? Você está vendo aí a Arábia Saudita e Irã como os 2 detentores de maior território. Logo, eles vão ser também aqueles que vão protagonizar conflitos na região.
especialmente naquela região chamada Golfo Pérsico, porque ali circula 50% que é entre o Irã e a Arábia Saudita, 50% do petróleo do mundo. Então é uma região absolutamente estratégica. Tá? Você mais ao norte do Iraque, você observa a Síria. A Síria, oportunamente também trabalharei com vocês, é a guerra civil mais longa daquela região. Mais a oeste da Síria, você está vendo o Líbano, Beirute, e depois embaixo de Beirute, Tel Aviv e Israel. É aquele pedacinho ali, extremamente pequeno, que está instalado no Estado de Israel. Só que Israel, como eu falei, da religião judaica, e Israel vive cercado por quem? Por muçulmanos. A imensa maioria dos habitantes do norte da África e desse Oriente Médio que você está vendo, que corresponde toda essa população a 1 bilhão de pessoas, né, norte da África, avançando pela Ásia e Oriente Médio, é a população de islâmicos ou muçulmanos. Uma religião importante no mundo, uma religião que tem dentro dos seus quadros extremistas radicais, que têm promovido uma série de ataques ao longo da história recente do mundo. E a gente deve passar por esses ataques. Quem não se lembra do 11 de setembro, por exemplo, onde a Al-Qaeda, um grupo extremista, toda vez que eu falar em grupo extremista, eu estou me referindo a grupo que atua violentamente, atua com terrorismo, né? Então, grupo extremista significa isso. A Al-Qaeda, que vivia entre a Síria e o Iraque, hoje está espalhada pelo mundo, ela não detém mais nenhum território, então eu não posso localizá-la em determinados locais. Tá? Então, esse Oriente Médio não é só cenário e palco de muitos conflitos, mas também palco de uma região importantíssima por ser muito rica em petróleo. Por isso, então, essa região vai nos trazer enormes conteúdos para a gente abordar e que as suas provas também gostam muito de tratar. Bom, então esse aqui, só para você se familiarizar, eu sempre sou a favor de mapas, tá? Vamos olhar aqui para Israel, que é aquela trechinho bem perto onde está escrito mar Mediterrâneo, é uma faixa bem fininha ali, do tamanho de um grão de arroz, né? Seria o Israel neste contingente todo chamado Oriente Médio. Bom, no Oriente Médio existe um conflito interno que é responsável por muitos conflitos na região, que é a briga entre sunitas e xiitas. Assim como na Igreja Católica, que você possui católicos, renovação carismática, né, canção nova, na Igreja Protestante você tem os calvinistas, os luteranos, os anglicanos, os neopentecostais. Também no mundo islâmico existem várias facções. As mais importantes são os sunitas e os xiitas, existem outras menores. Os sunitas correspondem a cerca de 85 a 90% da população islâmica. E os xiitas aí representam entre 15 e 10%. Portanto, os sunitas são maioria, né? Os sunitas possuem uma nação referência, uma nação que as defende com maior vigor, que é a Arábia Saudita. Os xiitas possuem também a sua referência, que é o Irã. Logo, você tem que entender uma primeira questão. Onde está o Irã, não estará a Arábia Saudita e vice-versa. Ou seja, se o Irã apoia o governo de Bashar al-Assad na Síria, a Arábia Saudita é contra o governo de Bashar al-Assad, mesmo ambos sendo islâmicos. Porque esse confronto entre os dois é um confronto que remonta à história do islamismo. O grande profeta do islamismo é Maomé, que morreu na Idade Média no ano de 632. E a sua morte causou a divergência entre eles. Os sunitas são aqueles que achavam que aquele que conhece mais, aquele que tem a tradição, aquele que conheceu as ações e os ensinamentos de Maomé, deve ser o sucessor de Maomé. Portanto, não tem ligação sanguínea com Maomé. Os xiitas não. Os xiitas acreditam que o sucessor de Maomé deveria ser aquele que tem laços sanguíneos com ele, um parente dele. E isso levou a um conflito entre esses dois lados.
Tá? Você vai entender já já por que eu estou abordando isso. Porque é fundamental para entender qualquer outro conflito que você entenda se aquele grupo é xiita ou se ele é sunita, para saber como é que vão estar a correlação de forças. Por exemplo, você tem uma ideia, o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio é a Arábia Saudita. Portanto, a Arábia Saudita não se dá bem com os xiitas. E, portanto, os Estados Unidos não se dá bem com os xiitas e não se dá bem com o Irã. No bloco 3 eu vou tratar desse conflito Irã e Estados Unidos. Então, isso aqui é uma introdução. Pois bem, vamos ao conflito em si. Mais um mapinha. Veja que eu peguei aquele grão de arroz e aumentei, né? E quando foi criada a região, o Estado de Israel, em 1948, o que ficou acertado? Que o povo que habitava aquela região, chamado de povo palestino, o povo é palestino e ele é islâmico, esse povo deveria ficar em 2 territórios. Quais são esses 2 territórios? Os que estão apontados pela seta. Faixa de Gaza, que é aquela tripinha pequenininha ali, e o maior, ali onde está escrito West Bank, Cisjordânia. Tá? Então, a união da faixa de Gaza, vou colocar um golinho de água aqui, peraí, mais a Cisjordânia, a união da faixa de Gaza mais a Cisjordânia corresponde ao que nós chamamos de Autoridade Nacional Palestina, que para mais de 150 países é um Estado. Para os Estados Unidos não, para Israel não, para o Brasil sim. Tá? Então a união de 2 territórios descontínuos, como você está observando aí no mapa, que está escrito Palestina ali, mas você pode escrever Cisjordânia com C, é o que se chama o território palestino, extremamente pobre, extremamente miserável, sem riqueza nenhuma, que depende da ajuda externa, que depende do Egito, da Jordânia, da Síria, do Líbano, que são os países vizinhos, né? Vivem ali e não podem se comunicar. Sequer quem está na faixa de Gaza pode sair da faixa de Gaza. A faixa de Gaza hoje é a grande pedra no sapato de Israel, né? Israel não reconhece o governo da faixa de Gaza e a faixa de Gaza não governa e não reconhece Israel. A faixa de Gaza é governada por um grupo extremista chamado Hamas, H-A-M-A-S, e a Cisjordânia, do seu lado direito, é administrada por Al-Fatah, F-A-T-A-H. São 2 partidos políticos que governam as 2 regiões. Óbvio que quem manda mais é o Al-Fatah, porque ele tem uma maioria de pessoas vivendo ali. Há cerca de 4 milhões de pessoas vivendo na Cisjordânia, enquanto 1 milhão de pessoas vivem na faixa de Gaza. Porém, a faixa de Gaza, por ser administrada pelo Hamas, que é aliado dos xiitas, que é aliado do Irã, né? Logo Israel não gosta do Irã, percebe? A faixa de Gaza é muito mais violenta. Mas Israel cerca a faixa de Gaza pelo mar, pelo ar e por terra. Inclusive, corta o financiamento de gasolina, de energia elétrica para os habitantes da faixa de Gaza. Portanto, se há um lugar caótico, crítico no mundo, é a faixa de Gaza, porque ela é totalmente bloqueada por Israel. Ali existem grupos terroristas e, enfim, é uma zona de extremo conflito. Diogo, onde está a Cisjordânia? Só tem palestino? Não. Ali existem alguns assentamentos, que são regiões que os judeus de Israel ocuparam na Cisjordânia como se fossem projetos de Minha Casa Minha Vida. O que Israel faz? Israel aos poucos vai construindo esses bairros dentro da Cisjordânia. Com qual intenção? Intenção de futuramente dizer, olha, a Cisjordânia não é dos palestinos, existem mais israelenses aqui do que palestinos. A ONU não reconhece essa atitude de Israel, porque pelo acordo de 1948, esse território da Cisjordânia deveria ser habitado somente por palestinos. Isso quer dizer o quê? Que Israel descumpre uma decisão da ONU colocando populações dentro da Cisjordânia. Israel não deseja colocar a população dentro da faixa de Gaza porque sabe que lá existe o grupo extremista Hamas. E Israel tem mais interesse em estar na Cisjordânia porque ali passa o Rio Jordão, um rio histórico e religioso e que fornece água para essa região desértica. Então já temos um problema.
os assentamentos da Cisjordânia e o Hamas controlando a faixa de Gaza. Isto é um problema dos dias de agora. Nesse exato momento que você está assistindo essa aula, isso está acontecendo. Este é um imbróglio, uma confusão entre esses dois povos, né? Obviamente que todos os muçulmanos aderem à causa da Palestina e os judeus do mundo todo aderem à causa de Israel. Vamos lá ao nosso próximo slide. Pois bem, aqui começa a confusão lá no final. Olha lá, usei o G1 ali para colocar essas duas notícias. Tá? Agora eu começo a trabalhar bastante com notícias. Por que a decisão americana de não considerar mais ilegais os assentamentos de Israel na Cisjordânia é tão controvertida? O governo Trump muda a posição americana em decisão que foi elogiada por Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, e criticado por lideranças árabes. Ou seja, Donald Trump, que é um profundo aliado de Israel, ainda mais agora, nesse ano que ele depende do financiamento dos ricos judeus norte-americanos para a sua campanha, ele vai lá e diz, olha, todos os outros presidentes americanos não tinham feito isso, mas o Trump, sendo esse extremista que ele endossa que Israel tenha direito a esses assentamentos. Ou seja, o que Trump faz? Em novembro de 2019, coloca lenha na fogueira, acirra os conflitos na região. Percebe? Então, essa decisão histórica no final do ano passado, que o resto da notícia aí só continua afirmando isso, né? Depois você dá um pause e dá uma lida na notícia com mais calma. Eu não vou ficar lendo que nem um papagaio. O segundo elemento atual de conflito na região parlamento israelense realiza a cerimônia de posse da coalizão entre Netanyahu e Gantz. A aprovação da aliança encerra a maior crise política da história recente do país. Bom, desde o final do ano passado até o começo de 2020, Israel não tinha decidido quem seria o seu primeiro-ministro, porque nas eleições entre Netanyahu, que é mais radical, que é mais ligado a Trump, que é ligado ao Bolsonaro, veio na posse de Bolsonaro, ele não conseguia maioria e nem o Gantz. O que eles fizeram? Vamos fazer um acordo, eu governo 3 anos e você governa 3 anos. Tá certo? Então, isso acabou resolvendo um impasse que marcava a vida de Israel. E isso está agora aparentemente resolvido. Para o mal, porque Netanyahu e Gantz são contra a existência do Estado palestino, não querem esse Estado lá na região e, portanto, podem também colocar mais lenha na fogueira. Próximo slide. Bom, aí o Donald Trump, de uma forma muito engraçada, chega em janeiro de 2020 e fala, eu tenho um acordo de paz. Eu vou solucionar essa crise. Trump, como é que você fez esse acordo? Eu fui conversar com Israel. Caralho, Trump, você não conversou com os palestinos? Não. Você não conversou com o primeiro-ministro da Palestina, Mohamed Abbas? Não. Mas que diabo de acordo é esse? É o acordo que eu selei com Israel. Quais as bases desse acordo? Anunciados por Trump no começo desse ano, para se mostrar um bom moço no ano eleitoral. Por esse acordo, Trump propõe solução de 2 estados para Israel e Palestina, mas insiste que Jerusalém deve ser somente de Israel. Lembra que Jerusalém é uma capital, tanto para os palestinos, metade dela é vista pelos palestinos como a sua capital, e metade dela é vista como israelenses, pelos judeus de Israel, como a sua capital. A cidade é dividida ao meio. Até hoje, essa coisa é tão mal resolvida em Jerusalém, por ser uma cidade sagrada para os judeus, está lá o templo de Davi que foi construído, por ser uma cidade sagrada para os cristãos, por ser uma cidade sagrada para os islamitas, porque ali Maomé teria vivido a ressurreição. Quem nasce em Jerusalém tem um passaporte só de Jerusalém. Sabe o que o Trump fez há um tempo atrás? Trump foi lá e falou assim, não, eu acho que Jerusalém deve ser somente a capital de Israel. Tá bom para você? E, portanto, a cidade deve ser todinha dos judeus. Essa decisão, o Bolsonaro tentou também correr atrás, e que ia transferir a capital, a embaixada, do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, assim como já fez o Trump. Ele reconhece Jerusalém como uma cidade só dos judeus. Então Trump é aí o inimigo número 1 dos palestinos, né? A cidade é dividida.
Ele disse, não, Jerusalém deve ficar... Esse é o acordo que ele propõe. Óbvio que nunca vai ter acordo assim, caralho. Né? Porque a cidade é dividida, porra. Então, o que ficou acertado no suposto acordo? Jerusalém ficava só para os judeus. E os assentamentos? Os assentamentos, o Trump também reconhece que devem ser de Israel. O Mohamed Abbas, que é o chefe aí dos palestinos, falou, eu não quero nem saber. Fez uma reunião com todos os povos islâmicos e ninguém concordou com esse acordo. Portanto, esse acordo foi feito para inglês ver. Né? Mas Israel prometeu doar terras para os palestinos. Prometeu que os palestinos podem até visitar a cidade sagrada deles lá, mas a capital é só dos judeus. Tá certo? Está aqui todos os pontos do acordo, já comentei aqui com você. Ora, isto me parece muito mais uma jogada política de Netanyahu, que queria vencer as eleições e acabou fechando um acordo e vencendo, como também uma jogada política aí de Trump num ano eleitoral nos Estados Unidos. Este acordo não existe. Virou piada pelo noticiário internacional. Mas é um capítulo de 2020 e por isso eu trouxe aqui para vocês. Olha aqui está um mapinha aí, olha lá o que aconteceu com a Cisjordânia por esse mapa do suposto acordo. Virou um queijo suíço. O que é os furinhos que estão na parte verde? São os assentamentos. E a faixa de Gaza, que era primeiramente só aquela tripinha do lado esquerdo, agora ganhou mais 2 territórios ali perto do Egito. Sabe o que tem ali? Areia e camelo, é deserto. Israel prometeu entregar essas terras para os palestinos, mas essa terra não tem nada. Ora, mais um motivo para esse acordo virar piada. Pois bem, vamos para o próximo. Palestina anuncia sua retirada de todos os acordos assinados com os Estados Unidos e Israel. Bom, isso aqui é só mais uma notícia que eu peguei do G1, que depois você dá um pause aqui e lê. Mohamed Abbas, como está ali, é o nome do primeiro-ministro do Estado palestino, e logo depois que esse acordo foi assinado, os palestinos disseram, olha, tudo que foi assinado de acordo eu não quero mais saber. Tudo lá de trás antes não me serve. Por quê? Porque os palestinos entenderam que esse acordo de janeiro de 2020 era uma piada. Tá? Então essa é só uma notícia corroborando aquilo que eu já falei. Próximo slide. Netanyahu se diz vítima de golpe em início de julgamento por corrupção. Do lado de fora do tribunal, separados por barreiras metálicas e policiais, centenas de apoiadores e oponentes realizaram manifestações barulhentas. Né? Gritos de Bibi, rei de Israel, que é Benjamin Netanyahu, então o apelido dele é Bibi, e de simpatizantes, o uso do seu apelido ecoaram pelo prédio da corte. Ele foi indicado em novembro e acabou sendo aí, só que ele está sendo denunciado. Imagina você que não é só aqui. Não é só aqui. O primeiro-ministro de Israel, estado de referência no mundo, está sendo acusado de corrupção. E ele é, então, o líder mais antigo de Israel, é uma figura importante no mundo, mas está sendo investigado por corrupção, o primeiro-ministro de Israel, mesmo vencendo as eleições e tomando posse. Vamos aguardar como é que vai desenrolar esse julgamento. É a última notícia que eu li, que o julgamento está suspenso por causa da pandemia. Você está percebendo que eu estou levantando as notícias de Israel. Olha aí, esta é talvez uma das últimas notícias agora de julho de 2020. Hamas, o grupo extremista da faixa de Gaza, e Fatah se comprometem a se unir contra projeto israelense de anexação. Bom, a notícia é o seguinte, né? Os líderes do parlamento aí, em coordenação com Washington, nos Estados Unidos, disseram que a partir de 1º de julho de 2020 vão começar a anexar, sim, os assentamentos. Ou seja, a temperatura deve esquentar, porque estamos em julho de 2020 e Israel decidiu, com apoio aí, dos Estados Unidos, anexar os assentamentos. Até agora estava só uma promessa, agora vem a ação. E na hora que Israel começar a anexar esse território que foi prometido aos palestinos na Cisjordânia, é bem provável que a coisa se esquente. Vamos ter que aguardar, e eu venho atualizando. Hamas, o representante da faixa de Gaza, Fatah, que eram inimigos desde 2007, se juntaram. Ou seja, veja só, eles estão se juntando. Por quê? Porque eles não querem permitir de jeito nenhum esta ação israelense.
Isto é uma notícia de julho de 2020. A temperatura vai esquentar. Aí eu volto aqui e vou completando a história com você. Mas o que eu quero que você faça é o quê? Liga a anteninha e já vai acompanhando as notícias, porque isso sim é muito assunto de concurso público. O último slide. Israelenses e palestinos de volta ao início da pandemia. Taxa de infecções alcança recorde no país. O que aconteceu? Deixa eu voltar aqui, desculpa. Não botei aqui o slide, né? Agora tá. Então, de volta ao início da pandemia, a taxa de... Isso aqui é uma notícia, a última notícia de lá, porque a União Europeia não permite que israelenses entrem na União Europeia, porque eles acham que para entrar lá o país tem que ter 16 casos por 100 mil habitantes. E Israel está com 40 casos por 100 mil habitantes. Israel e a faixa de Gaza fizeram um lockdown severíssimo. O Hamas dizia assim, quem sair da rua morre, porque o Hamas é radical. Até brinquei que acho que o único lockdown, piadinha bem maldosa, tá? Que o único lockdown, eu me lembro que eu passei um cagaço do caralho naquela época, o único lockdown que aconteceu aqui em São Paulo, com eficiência, foi quando o PCC decidiu em 2006, ninguém sai de casa, e ninguém saiu, né? As autoridades não conseguiram impor lockdown em São Paulo agora, mas o PCC conseguiu, né? Ou seja, em países onde você tem ditaduras, o lockdown funciona muito melhor do que em democracias. Não que isso seja bom, mas é porque se usa a força. Eles fizeram lockdown, fizeram com vários países, como já citei o caso da Suécia, que fechou, abriu e está tendo que fechar de novo, né? Então não é só o caso da China, da Coreia, mas vários países do mundo estão vivendo essa angústia. Fazem lockdown, a coisa se retrai, abrem, a coisa volta. Isso também é uma notícia de julho de 2020. Muito seco o ar, tá louco. Muito bem, vamos lá por uma questãozinha que a gente tem colocado, isso é da banca VUNESP, tá? Uma notícia de 2019, mas que foi cobrada já no concurso de 2020. No dia 23 de maio, a imprensa brasileira deu destaque à notícia que revelou que, revertendo uma posição tradicional, o Brasil votou contra uma resolução da OMS, que dizia respeito às relações entre Israel e Palestina. Para justificar o seu voto, o então ministro da Saúde, Mandetta na época, declarou que o compromisso do governo brasileiro é com acesso à saúde para todos. O voto brasileiro foi contrário a... quer dizer, ficou meio uma piada. O voto brasileiro foi contrário à obrigação de Israel dar cobertura de saúde aos palestinos vitimados pelo aparato bélico de Israel. Ou seja, Israel tem um potencial bélico muito superior, aí a resposta correta é a letra A. Eu já estou com 28 minutos aqui, eu não quero me alongar muito, depois você dá um pause e lê todas as outras, mas faz parte do quê? Do projeto político brasileiro de se aproximar de Israel. Em Brumadinho, por exemplo, vieram os cães de Israel ajudar na busca dos mortos. Há uma relação estreita. Lembra você que, por exemplo, aquele ministro, secretário da Cultura, quando lembrou, parecia que estava copiando Goebbels, ele foi demitido porque a comunidade judaica brasileira pressionou o Bolsonaro, ele é muito aliado. Então o Bolsonaro vota a favor sempre do quê? Sempre a favor de Israel. E olha lá o que diz a questão. A questão diz que o Brasil, se Israel ataca a faixa de Gaza, e com esses ataques ocorrem diariamente quase, Israel não tem que dar vítimas. A OMS achava que Israel deveria, por ser mais rico e ela ter atacado, que ela deveria cuidar desses doentes. O Brasil disse, não, Israel não tem que fazer nada disso, tá certo? Então a resposta dessa aí é a letra A. Veja, a VUNESP pede isso, eu não estou inventando, eu não estou trazendo esse tema porque é da minha cabeça, porque eu estou escolhendo. Eu estou sendo ditado pelaquilo que os concursos dizem, tá certo? Então eu vou me despedir desse bloco e vou deixar aqui os endereços, como eu sempre faço, do Vencendo o Concurso, para que você entre em contato e veja aí tudo que há de novidade no nosso projeto. Um forte abraço e fica com Deus, né? Deixa eu botar aqui. Muito bem. Esses são os endereços, eu sempre deixo no final. Quando o cara assiste um bloco desconexo do outro, é bom o cara olhar. Tchau, tchau!